Gabriel Martinelli, cara, é prazer estar falando contigo, prazer te reencontrar. E eu queria começar puxando lá atrás na sua vida a sua primeira memória que você consegue, claro, lembrar de futebol. Pô, a primeira memória com certeza é com meu pai, é, jogando numa quadrinha perto da minha casa. Com certeza essa é a memória, minha primeira memória com futebol. Isso, criancinha. Eu acho que, sei lá, uns 4, 5. Não vou me recordar a idade correta, mas... Você já sonhava em ser jogador de futebol? Ah, muitas pessoas sempre me perguntam isso, mas acho que nessa idade é difícil, você só quer se divertir, quer fazer o que você gosta, então acho que não nessa idade. Já tinha algum jogador, talvez um pouco depois dessa idade, que você, quando jogava bola, imitava e fingia ser? Acho que todo mundo, né, que joga bola costuma fazer isso. Minha inspiração sempre foi o Cristiano Ronaldo, desde pequeno que eu sempre via ele, eu tentava imitá-lo. E aí você, dessa quadra perto de casa, um pouco mais tarde começa a jogar futsal no Corinthians, né? Qual que é a sua relação com o clube? Você é corintiano? Sou corintiano. Eu comecei numa empresa do meu tio, quando eu acho que eu tinha 5. O meu tio conversou com meu pai, me levou para jogar lá. E aí meu pai já tinha em mente, quando eu completar 6 anos, ele ia me levar pro Corinthians. Aí quando eu completei 6 anos, eu fui lá fazer teste. E como que foi, cara, ter esse tempo no Corinthians? Eu vi que você chegou a ver até o Ronaldo Fenômeno treinando, né? Não, pô, Corinthians eu passei 6, 7 anos ali da minha vida, dos meus 6 até os meus 13, quando eu saí, no final de 2014. Pô, passei a minha vida ali desde pequenininho. Então é um clube que eu tenho muita admiração, vivi muitas coisas boas. E eu tava ali no Parque São Jorge todos os dias, então era uma segunda casa pra mim. E você até hoje nutre essa relação? Quando dá tempo assiste algum jogo? Ah, claro, quando o jogo não é muito tarde, ou às vezes até quando é tarde a gente treina um pouco mais tarde, não pela manhã, eu tento sempre estar acompanhando. É o clube que eu torço, meu pai também, então eu tento sempre estar antenado nos resultados. E aí você sai do Corinthians pro Ituano para jogar futebol de campo, mas foi uma decisão que foi dos seus pais, né? De sair de Guarulhos para Itu. É que meu pai estava se aposentando na época e ele teve uma proposta de emprego de Itu, então, pô, mudando para Itu, ele também estava se aposentando, uma cidade mais tranquila e um emprego mais tranquilo, então eles optaram para a família se mudar para lá. E como foi para você, cara? Ah, para mim foi complicado, nessa idade você não entende muito. Você deixar seus amigos da escola, o próprio Corinthians, que eu passei... Escola era mais... Tinha mudado bastante de escola, mas Corinthians desde os meus 6 anos até os 13 tinha vários amigos lá. E costumava ir todos os dias para treinar campo e futsal. Então foi bem complicado para mim. Chorei bastante, não queria me mudar, né, Claro. de Guarulhos e sair do Corinthians. Mas foi uma opção dos meus pais e uma vida melhor pra gente, mais tranquila no interior. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é engraçado que, é claro que olhar agora é fácil, mas talvez no profissional do Corinthians você não tivesse tantas chances de tão rapidamente quanto você teve no Ituano, né? Ah, é complicado falar, né? É difícil. Você não passou pela situação, é complicado falar, mas uma coisa que eu sempre comento com a minha família, com meus amigos, é que as coisas acontecem por um motivo. Então, se eu fui pro Ituano é porque tinha que ser lá. Meu caminho era subir profissional do Ituano e fazer minha estreia no profissional lá. E em 2019 você tem uma trajetória muito rápida, né? De Copinha para Paulistão. Como é que foi o papel especificamente do Juninho Paulista, né? Que era o presidente do clube na época, nessa sua transição para os profissionais? Ah, o Juninho sempre pegou bastante no pé da gente, não só no meu, mas de todos os jogadores. Ele era próximo do grupo ali? Ele estava sempre nos jogos, isso na equipe principal, né? Sempre dava dura quando a gente não jogava tão bem, sempre estava no pé da gente, que era uma coisa importante, né? Você cria um respeito, uma admiração pelo trabalho do cara, por tudo que ele fazia pela gente. E na base também ele estava sempre presente, então foi um cara muito importante. Não só para mim, mas para outros meninos também que passaram comigo lá, sempre todos tiveram uma admiração pelo Juninho e pelo trabalho dele. Foi da boca do Juninho que você ouviu o nome Arsenal pela primeira vez? Não, foi do meu empresário. Como que isso caiu em você? Ah, eu lembro que tinha vários boatos de clubes que estavam interessados. Eu sentei para conversar com meus empresários, com meu pai, com minha família.
A gente deixou muito claro que o nosso foco seria o Paulistão, fazer os jogos bem para depois ver as melhores opções e decidir alguma coisa. Aí chegou um ponto que, eu lembro até hoje, foi depois do jogo contra o Guarani, aí meus empresários falaram, pô, a gente tem que tomar uma decisão agora, o que a gente vai fazer. Tem o Arsenal, mas aí logo que falou o Arsenal, a gente falou, pô, a gente não pode deixar essa chance passar e a gente agarrou. Você já tinha feito em diversas idades testes no Manchester United, né? A ponto de conhecer algumas estrelas, Ibra, Pogba. Como é que foi essa experiência para você aqui na Inglaterra primeiro? Foi uma experiência incrível, né? Você, menino, sempre vendo pela TV esses jogadores e conhecê-los pessoalmente é uma coisa que você fica feliz, se orgulha por estar ali, tá tendo a oportunidade de conhecê-los, então foi bem bacana. Chegou a tirar foto com alguém? Ou... Não, sempre tirei. Eu tenho foto até hoje com o Ibra, com o Pogba, com o Evra, Giggs, com esses jogadores, não na mesma época, né? Porque Giggs foi antes. Anos, né? No Barcelona também? Que você fez teste lá, né? Sim, eu cheguei pro Barcelona, mas na época eu fiquei na La Masia, então eu acabei não vendo nenhum jogador. E aí, cara, você sai de um clube que na época estava na 4ª divisão do futebol brasileiro, Nem na na Série quarta. B. Tava nem na 4ª. A gente classificou pra 4ª no Paulistão. No Paulistão. Você ajudou o time a entrar, que hoje tá na Série B, né, cara? Então você vê como que cresceu desde então. E você chega na Premier League. Você chega no Arsenal. Você é o primeiro cara que faz isso, né? De um time sem divisão no Brasil direto pra Premier League. Quando que caiu a ficha que isso tudo estava realmente acontecendo? Pô, eu acho que até hoje não caiu a ficha de tudo que aconteceu comigo, de todos os trials que eu tive no United, depois Barcelona, e jogar a Copinha já no começo de 2019, Paulistão, e já vim direto pra cá. E já foi tudo muito rápido, porque já foi o Paulistão, aí já abril, maio, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu já fui direto pra pré-temporada aqui, então foi tudo muito rápido, não tive nem muito tempo de pensar. Então, pô, até hoje a ficha não caiu realmente. Muito feliz por todas as coisas que aconteceram na minha vida. Qual que foi a primeira coisa da vida mesmo, assim, do dia a dia, que te chocou quando você... É claro que você já tinha conhecido a Inglaterra, mas quando você passou a morar aqui, não sei se foi a diferença cultural, a língua, a chuva, a comida. O clima é diferente. Aí você olhar aí fora, ó, cinzento, mas são coisas que você se acostuma, a língua também. Mas acho que uma coisa, no primeiro dia que eu cheguei, pô, você vê a gente tava na academia fazendo aqueles testes de pré-temporada, aí você vê o Mesut, o Ozil, Lacazette, Aubameyang, vários jogadores de nome, e eu não falava inglês, então meus empresários eles estavam comigo, então eu parecia uma criança com meus empresários saindo meus pais para traduzir alguma coisa ali para mim, nesse meu primeiro dia para apresentação. Então, esse primeiro dia também vai ficar sempre na minha memória. Quem que do elenco foi mais ou menos o teu professor de inglês nesse primeiro momento aí? Teve vários jogadores que me ajudaram muito, mas o Davi Luiz e o Emi Martinez, o Emi ele ia me buscar em casa para me levar pro estádio no dia do jogo, levar pra concentração. Eu tava sempre com ele, o Davi também, então, pô, esses dois para mim foram surreais e eu sou grato eternamente por eles. Qual foi o primeiro sonho que você realizou com um salário melhor na tua vida? Acho que comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, acho que essa foi a primeira coisa que eu cheguei a fazer. Acho que não só eu, mas acho que todos os jogadores, quando atingem esse nível de ter um dinheiro suficiente para melhorar a vida dos pais, eles procuram fazer isso. E eles ficaram muito tempo aqui contigo, né, nesse primeiro momento? Quando a gente veio, eles ficaram um bom tempo aqui, acho que até de julho, que eu fui pra pré-temporada, até novembro ou dezembro passaram e depois voltaram. Porque a princípio eles tinham que ficar só 6 meses, não podiam ficar... Pelo visto, né? Sim. Você aprendeu a defender, olhando pra dentro de campo agora, né? A defender, a jogar sem bola, já no Brasil ou foi mais aqui? Eu sempre tive... Meu pai sempre me falou, tem jogos que você não tá bem, não tem as coisas não estão dando certo, mas você tem que dar sempre o seu 100%, se doar pelo time. Então acho que eu sempre procurei fazer isso, me doar ao máximo pela equipe, ajudar, mesmo sendo atacante, tentar ajudar a defesa. Mas eu digo, entender quando pressionar, né? Aí aqui você vai aprendendo os times, a melhor hora de pressionar, de dar um pique a mais para depois não ficar mais cansado. Então você vai pegando esse tipo de coisa. E você, imagino, teve que passar por uma dieta para ganhar massa muscular, né? Como que foi esse processo? Desde quando em 2019, quando eu subi pro Paulistão, eu já comecei a fazer uma dieta já
Eu nunca fui muito de comer besteira, chocolate, hambúrguer, essas coisas, mas às vezes você come. Mas em 2019 eu comecei a fazer uma dieta e até hoje eu continuo. Eu me sinto bem. Claro que eu ganhei muito um peso. Quando eu cheguei eu tinha 68 quilos, hoje eu peso 74, 75. Então, É uma boa diferença, né? De músculo, de massa muscular. uhum. Então como que é a tua rotina de alimentação, assim? No café da manhã é omelete com torrada e depois morango e granola? Não, como que chama a outra? Esqueci o nome agora. É tipo granola. Vamos dizer Esqueci. granola. Tá Também. bom, granola. Aí no almoço arroz integral, um pouco de feijão, alface, tomate, brócolis. Eu costumava comer antes macarrão também no almoço, mas agora eu prefiro arroz integral e feijão, aí uma carne, um frango. Aí à noite macarrão, dependendo também do dia, eu tenho que comer no clube, mas o pessoal do clube Sim, também sim. tem um nutricionista. E à noite eu tomo um whey ou algum shakezinho que eu pego no clube. Tem alguma coisa que você teve que deixar de comer ou comer menos que foi difícil abrir mão? Às vezes depois da partida assim, você come alguma coisa, eu gosto bastante de açaí, sorvete, então às vezes eu tomo um pouco. Se você fosse escolher um aspecto do seu jogo que evoluiu mais nesses últimos anos aqui, qual que seria? Eu acho que tomada de decisão, com certeza acho que ainda tenho que melhorar muita coisa. A própria tomada de decisão ainda tenho que melhorar, mas acho que desde quando eu cheguei eu melhorei muito isso. Saber quando, às vezes quando pega a bola, a equipe está em pressão, aí você pega a bola e quer já correr, aí perde, aí o time fica em pressão de novo. Então esses times de quando Entender o desafogar, tempo do jogo. saber quando seu time precisa dar uma respirada, ou quando você precisa acalmar um pouco o jogo, ou quando tem a oportunidade de atacar com vários jogadores. Então acho que tomada de decisão, acho que como eu falei, com certeza ainda tenho que melhorar muito, mas acho que foi uma das coisas que eu melhorei bastante. Você sente que você ainda pode ser mais fominha, talvez? Pô, o Aaron e o Jorginho no jogo contra o Burnley e até contra o Porto, eles falaram isso pra mim, pô, às vezes você é muito bonzinho com o time, você quer passar um pouco. Mas eu falo, pô, é quem eu sou, mas se eu vejo um jogador O teu instinto é olhar pro lado. melhor posicionado, eu procuro dar o passe, porque se eu estiver naquela posição, eu ia querer a bola, então acho que às vezes eu posso ser um pouco mais fominha, mas aí é de cada um, e às vezes no campo também é muito rápido, você pensar em duas coisas, você se confunde e acaba não fazendo nenhuma nem a outra. Então acho que talvez eu possa ser um pouco mais fominha pra mim mesmo, pra às vezes fazer mais gol, mas acho que por enquanto eu faço o que eu acho certo dentro de campo e por enquanto tá funcionando. Parece que tá funcionando, né, cara? Você faz parte dos protagonistas eu acho que é justo dizer, um dos times que mais encantam no futebol europeu. Não só nessa temporada, na temporada passada também. Qual que é o principal prazer que você sente em jogar bola nesse Arsenal? É muito gostoso, né? Você vê o nosso time jogando, a gente sempre procura ter a bola, ou se o jogo pedir em transição, a gente é bom em transição. Se um jogo mais cauteloso ali de segurar a bola, um time que está mais defensivo também, a gente tem essa experiência de saber jogar esse jogo também. Então, pô, é muito bom estar nesse time, muitos jogadores jovens com vontade de vencer, de ganhar. E jogadores também com experiência, como o Jorginho, pô, o Cedric, que também tem no elenco. A gente tem vários jogadores que dão uma acalmada na rapaziada, que às vezes precisa dar um puxão de orelha, então a gente tem esses jogadores também. Tem uma molecada, né, cara? Se pegar, pô. O Jesus não é velho, mas ele também já é mais experiente, então quando ele joga, que agora ele tá machucado, mas ele sempre procura conversar comigo e com o Saka ali na frente, ou com quem está jogando, ajudar. Então, como eu falei, a gente tem esse mix de jogadores experientes e jogadores jovens. E com o Arteta, como que ele é no dia a dia? Ele é um cara de conversar muito, ele é um pouco mais distante. E uma curiosidade, você conversa com ele em espanhol, portunhol, inglês? Às vezes em inglês, às vezes em português, que ele fala português, às vezes tenta falar, eu não falo espanhol, mas sei algumas coisinhas. Ele fala português? Fala. Mas depende da ocasião. Mas a gente conversa mais em português e inglês. E como que ele é no dia a dia? Ele é um cara sensacional dentro de campo. Ele parece que tem solução para tudo, sempre vendo todos os times, analisando e sempre mostrando os pontos fortes e fracos pra gente para tentar
para tentar aproveitar essas brechas. E fora de campo também, ele é um cara que conversa com os jogadores e claro que a gente tem staff que faz os meetings em particular, essas coisas, mas ele também chama para conversar. É uma preparação de jogo diferente de outras que você já viu? É que com ele, é que eu não sou muito velho, então eu não tenho muitas experiências. E eu já tô com ele aqui, acho que 3, 4 temporadas já, então ele foi o treinador que eu tive mais tempo junto, então acho que ele é o treinador que eu tenho como referência. Uma curiosidade também, são 3 Gabriéis. Aí no jogo tem os 3 jogando. Como é que ele grita como é que você sabe que é você? É complicado às vezes. Nos treinamentos é mais fácil, mas no jogo às vezes é complicado. Porque o Gabi, o Jesus, joga no ataque comigo, só que o Magalhães também joga do meu lado do campo, do lado esquerdo. Então às vezes fica meio... Às vezes ele fala, fecha, aí eu não sei se sou eu, se é o Gabi. Então você acaba, se ele falar fecha, aí fecha os dois. Às vezes dá uma confundida, mas na maioria das vezes a gente consegue. Ele grita Gabi é pros 3. Não, às vezes ele fala Jesus, mas eu acho que na maioria das vezes todos do clube falam Gabi. Só o Magalhães que fala mais Big Gabi. Big Gabi. E tá jogando demais essa temporada, hein? Incrível. Na defesa e no ataque também. Pois é. Cara, faz muito gol. Cara, esse lance, a força da bola parada, ela não é por acaso, né? Não, a gente treina muito, a gente tem o Nico, que é o treinador da bola parada, a gente, acho que ele tá também há 2, 3 temporadas com a gente, e esse tempo todo a gente sempre vem trabalhando, e a maioria dos jogadores são os mesmos, então a gente já tem uma ideia, às vezes a gente adapta alguma coisa em relação aos outros times, então, a gente trabalha muito também, e a gente tá colhendo os frutos. O Arteta, o quanto que ele te dá liberdade pra driblar, para você tomar as próprias decisões, o quanto que, porque, enfim, no futebol tão planejado, a liberdade criativa às vezes pode ficar em segundo plano ou não, depende, não sei, fico nessa dúvida. Ele fala, quando tiver no final third, lá na frente, na fase final, pra gente tomar as decisões que a gente quiser, fazer o que quiser, mas se perder a bola, pra já pressionar rápido. Sim. Mas foi como eu falei, da tomada de decisão, às vezes você vê uma jogada no meio campo, você quer arriscar, você arrisca, dependendo do posicionamento do seu time. Então acho que ele dá liberdade pra gente. Isso é importante. Você se lembra de quando o Klopp te chamou de talento do século? Você tinha 18 anos. Eu lembro, acho que foi depois do jogo da Do 5 a Carabao. Foi 5-5. Como é que caiu isso em você? Um dos melhores técnicos do mundo elogiando você. Claro que eu me senti muito orgulhoso, fiquei muito feliz, mas fiquei triste porque a gente perdeu o jogo, foi eliminado. Mas claro que você fica muito feliz, fiquei muito orgulhoso por ter escutado aquilo dele. Você já chegou a encontrar o Wenger? Já, ele já veio em alguns jogos, mas eu não tava, quando eu cheguei já não era ele, né? Sim, mas digo de relação... sim, já cumprimentei ele, já conversei um pouco com ele. Que imagino que seja um cara... É uma lenda do clube, né? Todo mundo ama ele aqui e respeita muito ele. O que a Liga dos Campeões representa pra você? Um sonho, né? Sempre foi um sonho meu, da minha família, do meu pai, eu estar jogando na Liga dos Campeões. E teu pai também? Ele falava sobre isso contigo? A gente sempre que assistia jogos, a gente sempre conversou sobre Champions, que seria um sonho eu jogar, fazer gol, ser campeão. Você tem alguma memória marcante de assistir e de... Acho que jogos do Madrid, quando eu assistia do Cristiano, na Champions. Como que foi pra você escutar o hino pela primeira vez agora, em outubro, contra o Sevilha fora de casa, né? O primeiro jogo, eu tava machucado no começo da temporada, então tava na arquibancada, mas no jogo contra o Sevilha foi, se emociona muito, começa a lembrar de tudo que você passou, todo o processo que foi pra chegar ali, e se sente muito orgulhoso, né? É um momento marcante mesmo, assim, porque a gente fala, mas entendo, eu sou um repórter, né? Eu nunca vou ter essa experiência. É diferente. É muito marcante, não só pra mim, mas eu falo pela minha família, por todos que estão do meu lado. É um momento que vai ficar marcado. Meu empresário foi pra Sevilha, comprou o cachecol, a gente tem esse cachecol assinado, a gente vai guardar a camiseta, tudo, e vai ficar marcado pra sempre. Vocês estão no mata-mata, agora decidindo em casa. Dá pra classificar a atuação contra o Porto como decepcionante? Eu acho que a gente pode definir como aprendizagem. Foi um jogo que
Não foi o nosso time, a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Méritos pro Porto, com certeza, que jogaram muito bem, fizeram o trabalho deles também. Mas a gente estamos confiantes, sabemos do potencial da nossa equipe, vamos jogar em casa e vamos para cima para ganhar o jogo. Por que foi tão difícil criar oportunidades? Você acha que o fator mata-mata, Champions, em termos psicológicos, pode ter pesado em algum grau? Às vezes pode ter pesado, mas para mim não foi isso que aconteceu. Acho que foi um jogo atípico que a gente não conseguiu jogar o nosso jogo, como eu falei, mas com certeza o Porto fez uma excelente partida na casa deles, com a torcida fazendo uma grande festa e eles fizeram um grande jogo e não sei se merecíamos ter perdido, talvez um empate seria um resultado mais justo, mas foi o que aconteceu, o mérito deles, um grande chute do Galeno, se não me engano. Sim. Então agora o resto nos resta fazer é levar como aprendizagem, olhar os nossos erros e estar preparado para o jogo de casa que vai ser outro grande jogo e com certeza nós vamos nos doar mais e vamos tentar fazer o resultado. O Arsenal ainda é favorito? E mais do que isso, você acha que tem a responsabilidade de se classificar por ser Premier League, Arsenal? Eu acho que quando chega nessa fase da Champions League, de campeonatos grandes, acho que não tem muito de favoritismo, são detalhes em jogos desse tamanho, são detalhes que definem o jogo, então acho que a gente tem que tentar minimizar os erros e ir para cima e fazer os gols que a gente precisa ganhar agora. Dá pra sonhar com o título? Com certeza, não é porque perdemos lá que tá tudo errado, que o time não é bom ou algo desse tipo. Foi um jogo que perdemos, normal, acontece. Claro que não queríamos a derrota, mas são coisas que acontecem. Como eu falei, vamos levar como aprendizagem, que ainda temos o jogo em casa e a Champions League tá aí ainda, muitos grandes times, então acho que somos um deles e como eu falei, vamos para cima para tentar ganhar. E essa briga na Premier League, hein? Tá interessante, com Liverpool, City. Aqui é complicado. Aqui se você deixar um pontinho para trás já faz muita diferença. Então assim, como que é, né? Porque são 38 rodadas e todo jogo importa mesmo. Como você fala, um ponto decide o campeonato. Às vezes você não perde o campeonato nos jogos grandes, mas sim no jogo contra o time de menor expressão, que você vai pro jogo pensando que vai ser mais tranquilo e acaba empatando ou perdendo fora de casa. Então acho que tem que levar todos os jogos com muita seriedade e muito focado, porque todos são muito importantes. E tem o aprendizado da temporada passada que foi maravilhosa, não termina com título, mas imagino que deixa algum aprendizado. Com certeza. Foi um ano maravilhoso pra gente. Claro que seria muito, muito melhor se a gente tivesse sido campeão, mas são coisas do futebol. Como eu falei do jogo contra o Porto, serve também para o que aconteceu na temporada passada. A gente está tentando levar como aprendizagem e fazer melhor esse ano. Falando de seleção, que antes, teoricamente, poderia ter sido italiana, que você tem dupla nacionalidade. Sim. Chegou a balançar em algum momento da sua vida? Não, pra falar a verdade não. Até porque eu nunca morei na Itália, eu nunca tive a conexão com a Itália, então é complicado. E você morando no Brasil sua vida inteira, você sempre... O sonho era só um, né? Meu sonho sempre foi jogar pela seleção brasileira. Mas eu ouvi que hoje seu companheiro de clube, o Jorginho, uma vez tentou soltar uma letra aí. O Jorginho uma vez tentou, mas, pô, eu não conhecia ele na época, né? A gente só jogava contra. Hoje, o cara tá jogando comigo futebol, às vezes você joga contra um cara, depois no outro dia ele já tá no seu time. Pô, um cara surreal, que joga pela Itália. Mas ele foi cedo pra Itália também, acho que foi com 14 anos. Ele teve essa identificação, né? Ele tinha essa identificação. Mas o que ele falou pra você, né, lá atrás? Que ele ia me esperar na seleção, não sei o quê. Até que eles iam fazer a convocação ainda, mas eu não iria, não. São 9 jogos agora pela seleção brasileira. Você está indo pro terceiro técnico diferente nesse período. É conquistar e depois reconquistar o espaço, né? Sim, mas é como aqui no Arsenal. Você tem que todo dia dar o seu melhor, fazer o seu... Mas é sempre o Arteta. Mas tem muitos jogadores de qualidade que se você, como a gente fala, deixar a peteca cair aqui também, você perde a posição, às vezes sai num jogo você não joga, aí quem entrou no seu lugar vai muito bem, aí você tem que esperar a sua chance de novo. Então acho que na seleção não é diferente. Claro que é um momento um pouco mais delicado por causa das trocas de treinadores e até porque eu não tenho muitos jogos também.
Isso, como eu falei, é trabalhar firme e com certeza as coisas vão correr bem. O Dorival ele esteve num treino com vocês, ele acompanhou o atropelo que vocês aplicaram para cima do Newcastle. Como é que foram as conversas com ele? Foi mais para se apresentar, para conhecer um pouco mais. Acho importante essa conexão, essa iniciativa que ele teve de vir aqui conversar com a gente, não só com a gente, mas com todos os jogadores. Um cara não conhecia, então um cara que parece ser muito justo, muito honesto e que espero que dê muito certo na seleção. A gente está gravando essa entrevista na quinta, a convocação é na sexta. Convocação para entre os amistosos que a gente tem adiante contra a Inglaterra e o Wembley. O quanto que seria especial fazer parte desse jogo para você que joga aqui. E se já tá rolando algum tipo de provocação lá com o Saka, com o Rice ou com alguém do clube? Pô, ainda não. Tô esperar a convocação primeiro para depois dar uma provocada. Mas a gente vai até treinar, acho que no CT do Arsenal, então vai ser bem bacana se eu for convocado. Vou ficar muito feliz. E vai ser um jogo muito gostoso de estar em campo por ter tantos jogadores que jogam com você e na sua liga, então com certeza vai ser um grande jogo. Pode fazer uma aposta com alguém de repente, né? Esperar sair a convocação amanhã e a gente ter essa conversa. A sua posição que você mais joga, que você prefere jogar, não é segredo pra ninguém, é ali no corredor esquerdo, que tem o Vinícius, um dos principais jogadores do futebol. É uma dificuldade? É uma motivação? Como que você fica nessa briga? Pô, é um orgulho de estar dividindo essa... O Vini é um craque, eu admiro muito. Pra mim é um dos melhores jogadores do mundo. Mas como eu falei, é um orgulho pra mim de estar disputando a posição com ele. E aí depende do Dorival o que ele vai fazer. Se colocar o Vini, vou ficar muito feliz por ele, porque sei que ele merece, é um jogador que vem fazendo muito no Real Madrid pela seleção também. Mas eu vou trabalhar, vou fazer o meu papel e se ele achar que eu posso jogar também, vou ficar feliz também. E se quiser jogar na direita, você pode jogar também? Ou Eu jogo em qualquer lugar. Já. Seleção eu jogo até de goleiro. O importante é estar em campo. terminando aqui, Martinelli, e agradecendo a sua gentileza, qual que é o maior sonho da sua carreira? Ganhar a Champions e uma Copa. Só isso. Só isso. Com certeza. Fazendo gol na final ou dando assistência, já que você gosta de ser um cara... Pô, nem precisa fazer gol ou dar assistência, só estar em campo jogando e ser campeão. Isso é incrível.